Olá, bem-vindo a mais um Cast do Bem, um oferecimento da Assessoria do Bem, uma das maiores consultorias e melhores consultorias no trabalho de inovação e captação de incentivos fiscais da Lei do Bem, é a Assessoria do Bem. Hoje nós temos um tema bem interessante que nós vamos falar e eu trouxe dois convidados ilustres para poder falar aqui um pouco sobre a inovação em sistemas, para prefeituras, autarquias e como gerar eficiência na gestão pública. Um de nossos convidados de hoje, ele lidera times de refatoração, inovação de produtos RH Web, tem ampla experiência em spin-off, em sites públicos, startup, GovTech, com ampla experiência também na gestão de produtos de tecnologia e inovação digital, foi fundador de startups nos segmentos imobiliário, GovTech e HealthTech e atuou como professor universitário na área de computação. Ele também é mentor de startups e eventos de inovação com passagens por programas como Startup Weekend e como foi facilitador também de Test Stars no Brasil. Ele também é formado em tecnologia da informação, é especialista em TI e gerenciamento de projetos. Possui mestrado em ciência da computação pelo campus Cornélio Procópio. Sua trajetória é marcada pela integração entre tecnologia, gestão e inovação e com foco aí em soluções e transformações de eficiência para gestão pública e corporativa. Nada mais, nada menos que Luiz Ramos Izik. Obrigado pela sua presença, Izik. Legal, eu que agradeço o convite. Muito obrigado e vamos conversar. Vamos falar um pouquinho aqui de inovação, E acompanha o Luiz Izik também, um cara aqui que é fera, que eu já gostaria de ter trazido antes, conosco aqui. Vai falar um pouco também de como iniciou o grupo assessor, a qual ele também é um dos sócios, diretores. Iniciou sua carreira como estagiário, Então vocês estagiários aí, vocês estão começando a carreira aqui, vamos trazer uns insights sobre isso também. Depois como desenvolvedor de uma empresa, a LM System, a Gigatron, ambas de Birigui, ali do interior de São Paulo. Em 2002 começou a trabalhar no assessor público como desenvolvedor e suporte de sistema de educação, mas foi no sistema de receitas, onde destacou-se atuando inicialmente como desenvolvedor e suporte até assumir a gerência dessa área, que além de sistema de receitas, era responsável também pelo sistema de saneamento. À frente da equipe, conduziu projetos muito importantes como implementação de prefeituras de Apucarana, a maior delas, prefeituras ali de Araçatuba, projetos como esses, eram inéditos até aquele momento. Pela sua organização e complexidade, após alguns anos atuou também como gerente, teve a oportunidade em 2012 de assumir como diretor da área de atendimento e logo após, ainda em 2012, assumiu como diretor de operações, liderando aí as áreas de suporte e desenvolvimento. Em 2014 se tornou sócio da empresa. Em 2015, além de diretor de desenvolvimento, iniciou também a sua jornada em Angola. E a partir de 2017 assumiu também a diretoria administrativa e financeira do grupo. Funções que exerceu até 2020, quando houve ali uma mudança na estrutura formal da empresa, passando a atuar como conselheiro do grupo. Prazer demais estar com você aqui, Evandro João. É um prazer. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Primeiramente, obrigado, Anderson, pela participação, pelo convite. É uma honra estar aqui. E você foi longe, hein? Buscou informações lá dos primórdios do surgimento do início da carreira. Teve bons contatos aí que trouxe aí, facilitou. Não te comprometeu, não? Não. A gente não pode falar muito, senão começa a adivinhar a idade, né? Começou com 6 anos, na profissão. Exatamente. E o bom que assim, que a gente está passando aí desde da indústria 4.0 à inteligência artificial, Porque todo mundo aqui a gente já não é tão novo assim, então a gente já pega toda essa diferença aí. E nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho do próprio grupo assessor, Primeiro já agradecendo também a presença e também o nome do grupo assessor poder vir aqui no Cast do Bem. É um prazer receber vocês. Me fala um pouquinho como é que começou o projeto, como é que o grupo assessor iniciou aí nessa gestão pública.
Legal. A história do grupo, né, é uma história de muito desafio, né, de muita superação de barreiras. O grupo esse ano completou 33 anos, né, de existência e atuação. Desde o seu surgimento, né, ele nasceu representando produtos de tecnologia para a administração pública municipal. Então, ele não tinha ainda, no seu início, né, lá na sua fundação, o desenvolvimento de produto. Não é? Então, ele não trabalhava ali, ele representava alguns produtos que já existiam no mercado de outras empresas que já atuavam no mercado Gov. E com isso, né, logo ali, depois de 1 ou 2 anos já trabalhando nessa representação, identificou, né, vários gaps no mercado, né, de soluções mais adequadas aos municípios, mais personalizadas, e começou todo um trabalho ali de criação e de estruturação, de desenvolvimento e criando seus próprios produtos, seu próprio portfólio de atuação no mercado. Lá, basicamente, em 99 para 2000, com o advento do PNAE-FM, o PNAE-FM foi um movimento que teve a nível do governo federal, onde que buscava certificar empresas e padronizar produtos, né, de software e sistemas para a administração pública municipal. E esse projeto foi um projeto muito marcante para a empresa. De várias empresas que concorreram e pleitearam a essa certificação e essa padronização, só 5 empresas no Brasil conseguiram essa certificação. E nós somos uma delas. É a única no estado de São Paulo. Olha aí. Né? Então isso realmente foi uma chancela muito importante para o grupo e que permitiu ele participar de grandes projetos, né, de fornecimentos de software para a administração pública municipal, trazendo mais eficiência, mais padronização, integração entre as áreas e as funções de governo, né, que é um desafio hoje na administração pública municipal. Então, desde o surgimento, nós iniciamos a nossa estratégia de negócio de produto com a dinâmica de que é uma gestão integrada. Legal. Porque os municípios, né, as funções de governo hoje dos municípios, por incrível que pareça, ainda a gente se depara muito, né, com a falta de integração entre elas. Sim. Né, e isso traz pouca Tem eficiência. sistemas muito obsoletos, às vezes são Exato. intranets ali da década de 90, Exato. para não dizer menos. Né? Então a gente sempre nascemos com essa perspectiva, trazer soluções integradas para o gestor, aonde que ele conseguisse agrupar as informações, ter dados e informações para decidir, né, a aplicação de recursos da melhor forma possível, trazendo mais eficiência, mais conectividade para o cidadão e maior entrega para a população. Esse sempre foi, né, o nosso slogan, né, de trabalhar para os municípios. E lógico que aí veio uma jornada, né, de crescimento e ampliação de uma empresa que atuava regionalmente. Nós somos sediados em Araçatuba, que é o interior do estado de São Paulo, e dentro dessa perspectiva, depois a gente começou a expandir para vários mercados. Claro. E quando a gente fala aqui desse período, né, do grupo assessor, você chegou a passar ali pelo Vale da Morte ali também? Como foi? Como é que é? Porque para todo empresário, né, e você como empresário, né, como já foi empreendedor lá atrás, hoje é um grande empresário brasileiro, a gente sabe que a tarefa do empresário é muito difícil, né? Como é que foi isso aí? Conta pra gente, você tem alguma... Hoje, assim, se a gente fala, né, de empresas, todas as empresas passam por momentos muito delicados, né? Você vive altos e baixos dentro dessa perspectiva. E nós estamos falando de Brasil, que empreender no Brasil já é um grande desafio. Já é uma inovação, né? A resiliência, né? Sim. Porque há uma dinâmica, né, de que tudo, né, atua de uma forma contrária ao empreendimento, a empreender. Mas teve vários momentos, né? Como a gente trabalha com tecnologia, as transições de tecnologia, elas causam muita transformação na organização. Então, nós já passamos basicamente por, né, agora é a 4ª transição, quando a gente fala de inteligência artificial e um monte de outras coisas. Mas 3 grandes, né, transições tecnológicas, quando a gente vem do ambiente DOS, depois do ambiente Windows, aí a gente entra com o advento cloud, SaaS, né, e agora chegou na IA. Então esses 3 grandes
mudanças, a empresa ela precisa fazer um grande investimento, Claro. né, nesse processo. E é um grande antecipação, né, de resultado da empresa para investir em projetos. Sim. E aí é onde que é o grande entrave do momento. Continuar no projeto, não continuar, né? O mercado é de alto risco, trabalhar com processos licitatórios, né? Eu sempre falo, né? Não é nós que ditamos o preço, nós vamos para uma licitação e é pregão. Então é o mercado que dita o preço e a gente só decide aonde a gente quer parar. Perfeito. Não é? Então é uma dinâmica muito complexa. Então quando a gente faz alto investimento buscando esse retorno, esse retorno é de médio e longo prazo, sempre. Tá. Então essas transições, ela mexe muito com as estruturas, né, da companhia, né, levando a gente até ter resultados às vezes negativos dentro do processo. Quase a gente fala assim, puta, né, agora é um momento que, será que continuamos? Claro. Né? E aí a gente sempre persiste, e a gente encontra artefatos de gestão dentro do processo para melhorar a eficiência da empresa, para poder superar aquele momento. Não, inovação é sempre um risco, né, para todo empresário brasileiro. E até direcionando, já falando de inovação para o ISIC também, em 2024 o Grupo Assessor apresentou um projeto, ou alguns projetos inovadores, dentre eles um insight público voltado à IEG-M, né, e também a gestão de resultados para os municípios, né, municipais. Por exemplo, o RH Web. Como esses projetos refletem aí o compromisso da empresa com a inovação e eficiência em impacto social? Ótimo, obrigado pela pergunta, Manduca. O que a gente tem dentro do DNA da empresa é entender exatamente como que a gente pode melhorar a eficiência do município. Legal. Né? Dentro disso, a gente busca sempre olhar o que o município é cobrado, por exemplo, do Tribunal de Contas. Né? O que o Tribunal de Contas cobra do município para que demonstre evidências para que o município esteja, né, para que a gestão municipal esteja no caminho certo dos seus trabalhos e entregue serviços à população, né? Ou seja, transformando ali os impostos em resultados para o cidadão. E aí foi que o Evandro, junto com o Roberto, né, identificaram que o IEGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que é um artefato do Tribunal de Contas nesse processo, dentro da gestão municipal. E olhando para o mercado, não tínhamos nada relacionado a isso. Né? Então aí identificamos essa lacuna, fomos a alguns clientes, mostramos ali uma jornada possível do que seria uma plataforma, né? Sempre ali do DNA da empresa, buscando o melhor para o nosso usuário, que é o gestor, entender como que ele vai gerir melhor todos esses índices. Então o IGM ele tem basicamente 850 questões, que o município precisa todos os anos responder. Essas questões geram diversas ações, diversas atividades para os gestores, né? Tem município que somente a Secretaria de Educação envolve 80 pessoas para responder esse questionário. Fora os outros eixos, né, que é chamado pelo Tribunal de Contas. E nesse processo ele é muito árduo, muito difícil, muito demorado em responder as questões. E ali a gente foi então desenvolvendo essa plataforma que além de ser uma inovação para dentro do grupo, né, veio do núcleo nosso de inovação tecnológica, nós temos um núcleo específico para isso, e identificamos essa potencial melhoria, implantação e solução para o nosso cliente. Para os nossos clientes. Aí, nesse caso, a gente começou o desenvolvimento, né, e isso veio impactando também a cultura nossa de melhorar os nossos processos dentro da inovação, para que possa surgir novas, né, inovações. Então, essa dinâmica toda ajuda lá na ponta que a empresa possa oferecer o melhor para o nosso usuário, para o nosso cliente, e o nosso cliente dá um melhor resultado para o município. Então, ou seja, essa plataforma traz ali uma visão ampla para o gestor, saber o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo, e gerir ações entre os gestores e o funcionalismo público municipal para que ele desempenhe e faça o que o Tribunal de Contas está pedindo ali. Então, o IGM hoje ele é basicamente um manual do gestor. Legal. Né? Então, o gestor seguindo, a gente brinca, né? Mas é uma verdade. Sim. O gestor utilizando ali todas as questões, identificando o que ele está fazendo, não está fazendo, é um manual de gestão do município. Quando a gente fala de, por exemplo, você tem o RH Web.
né? Hoje nós, até nas próprias mídias, né, a gente identifica assim, em algumas prefeituras, Brasil afora, você acaba identificando, por exemplo, fraudes de colaboradores da gestão, por exemplo, pública, da área de saúde, por exemplo. Né? Esse sistema ele também visa ter uma segurança maior do cumprimento das legislações orgânicas municipais. Com certeza. Hoje, assim, o nosso portfólio, né, a gente discute muito ali que assim, a gente precisa resolver todo o ecossistema de desafios que o município tem. Legal. Então, nós temos, no geral, todas as soluções para o município, né? Desde o RH, folha de pagamento, saúde, tributação, receitas, ISS, compras, licitação, enfim. Né? Dentro disso, o RH, que a gente está nesse processo de refatoração, o RH Web e folha de pagamento, ele traz todo esse controle. Né? E quando a gente fala de gestão municipal, essas aplicações, né, essas nossas soluções, ela não é simplesmente assim um software de prateleira que você desenvolve, entrega e está tudo certo. Não. As legislações municipais, estaduais e federais, né, precisam estar, quando publicadas, precisam estar imediatamente já para o cliente. E tem uma dinâmica gigantesca, né? O Brasil é o país das legislações. Inclusive, nós traremos aqui nos próximos podcasts Augusto Flores, que é um cara assim que inventou um livro, fez um livro chamado Manicômio Tributário Brasileiro. Então a gente está no país das legislações. Como lidar com isso? Até já uma próxima pergunta, como lidar? Porque as leis orgânicas são diferentes, depende de cada município, né? Nos governos estaduais é igual, no federal é igual, nas autarquias. Então como lidar com isso para que, claro, é como você falou, não é pegar um software e aplicar na prefeitura A ou B. Você tem que entender a necessidade da legislação e tudo mais para poder integrar isso. Né? Hoje, nesse processo, a gente tem ali basicamente 2 equipes para cada produto. Tá. Que é o manter, que é o antigo, né? Que a gente tem que manter com as legislações, com tudo que o município precisa, e também o novo. Né? Perfeito. Nesse processo todo, isso custa muito, né, tempo, e o nosso processo lá isso cai no suporte. Sim. Né? Temos agora um novo decreto da Câmara que votou ontem, a gente precisa isso já para a próxima folha de pagamento. Olha isso. Né? Então, aí tem novos cálculos, então é o funcionário que já tem X tempo de serviço, ele precisa... E é literalmente quase que para ontem mesmo, porque de manhã tem uma decisão do STF, à tarde E no nosso contrato ali, que a gente ganhou a licitação, tá aquele tempo que você tem que atender, o SLA. Olha então, você tem que atender, então tem que desenvolver o mais rápido possível. Então, assim, não temos tempo para perder. Né? Nós temos que ser ágil desde o suporte, né? E isso nós somos, detectamos sempre algum desafio, alguma melhoria no processo, melhoramos isso, colocamos no suporte, colocamos no desenvolvimento, para o quanto antes a gente poder entregar para o município, né? Para o nosso usuário final ali. E o RH, dentro desse processo, foi quando a gente identificou algumas outras melhorias, né? Para que realmente tenha essa camada de segurança a mais. Né? Então, nós temos hoje diversas possibilidades de implementação na plataforma, no RH Web, por exemplo, que é um dos 32 produtos que nós temos, né? Que é um desafio também a quantidade de produtos. 32 produtos diferentes. E aí, dentro disso, a gente trazer para o nosso time sempre essa necessidade de agilidade, de entrega, né? E cada um ali tem o seu momento. Dentro do RH Web, como eu estava dizendo, a gente ter várias melhorias e implementações. Então, o que um cliente pede, a gente entende que vai funcionar para todos, já tem que gerar uma versão geral. Claro. Né? Então, além das melhorias que o cliente identifica que pode ser utilizado, nós temos as integrações e nós temos ainda os decretos, leis municipais, estaduais e federais. Então, é uma equipe gigante que a gente precisa manter para desenvolver, conhecer o negócio a fundo. Nós temos lá um dos nossos analistas, o Mauro, tem mais de 20 anos de casa. 20 anos de casa. Basicamente, então ele sabe todas as regras, basicamente, dos nossos 254 clientes, né, dentro dos nossos 10 estados que nós atendemos. Então, é interessante toda essa dinâmica
para poder manter o que está lá, que é o legado, né, o nosso Sim. antigo, e trazer, refatorar isso para uma nova plataforma, né? E dentro desse processo, nós estamos aí com basicamente 60% da refatoração, Uhum. né? E já atendemos aí 5 clientes, né? E até E aí- aproveitando, vocês estão refaturando novos sistemas, né? Os sistemas de vocês, com, por exemplo, com Framework, com Uhum. Genesis, O Genex. Genexus. É. Quais os ganhos que vocês estão obtendo aí com inovação, com performance? Quando a gente começou o processo, né, esse processo que foi a transição de tecnologia, começamos aí em 2015 para 2016, basicamente, Uhum. a reescrever, né, todo o nosso portfólio de produto. Então a gente pega os 33 produtos, Sim. né, e começamos aí todo o processo. Quando a gente adotou o framework, a gente buscou, né, um framework que a gente ficasse menos vulneráveis às alterações de tecnologia, Uhum. né? Então, porque a tecnologia surge diariamente, Claro. né? Tá em processo de mudança sempre. E como que nós poderíamos mitigar um pouco desse risco das transições tecnológicas no futuro? Uhum. Não é? Então, a gente se preocupar muito fortemente com o negócio, Sim. né? E como que conseguiríamos conectar componentes de negócios tecnológicos ao negócio, Claro. para trazer mais eficiência, Sim. né? Então, existe, né, o trabalho, quando a gente fala de tecnologia, desenvolvimento, todo esse volume de trabalho, mas como que nós mitigaríamos esse processo? Porque quando você vai por um processo licitatório aberto, a licitação às vezes exige um banco de dados X, um outro Y, né? E você ficar trocando essas tecnologias para poder participar do processo é muito custoso. Sim. Então, foi aí que nós adotamos o framework do Genexus, porque a gente abstraía um pouco dessa tecnologia, dessas transições de tecnologia, e ficaríamos um pouco mais ágeis no processo quando precisaríamos trocar algum componente ou alguma tecnologia, um banco de dados, por exemplo. Não é? Até mesmo uma nova linguagem que viesse a surgir. Até quando você trabalha com os smart devices e tudo mais, você está no Android, você está no iOS, então você tem formas de compilar diferente, né, descendo um pouquinho o nível ali tecnológico. Então, isso tudo num processo onde que na gestão pública municipal você está muito suscetível a alterações legais, como ganhar agilidade nesse processo. Foi aí que nós adotamos o framework do Genexus, que ele traz um pouco essa abstração da tecnologia, porém existe um monte de artefatos e conhecimentos de tecnologia, desenvolvimento e assim por diante, mas algumas coisas nós ficamos, vamos dizer assim, um pouco mais distante desse processo para que a gente conectasse mais componentes a esse ritual. E aí, dentro desse processo, visando sempre a melhoria de eficiência interna na organização. Né? Então, a rastreabilidade dos processos, né? A rastreabilidade de mudanças. Então, hoje a gente trabalhamos em 10 estados. Cada estado tem uma prestação de contas distinta. Diferente. Nenhuma é igual à outra. Já é mais um obstáculo, né? A gente tem um obstáculo das legislações, tem um obstáculo de demanda, de necessidade. Exato. E você precisa, e os municípios prestam contas para o Estado e para a União. Sim. Né? Então, na União é um ente só, né? É um modelo, porém no Estado, cada Estado possui a sua. Claro. E nós temos que adaptar a essa prestação de contas. Então, e nós usamos uma única aplicação para todos os nossos clientes. Caramba. Então, vocês têm que estar à frente do tempo, né? Porque inovação é isso, né? Vocês têm que estar à frente do tempo. Então, nós ficamos sempre cuidando das alterações daquilo que tem para o Estado, daquilo que tem no município, daquilo que tem na União. Sim. Então, para que o município e o gestor, né, o grande risco hoje, e é o que a gente sempre está muito atento, que qualidade que nós entregamos das nossas soluções que garantem, né, a efetividade da prestação de contas do prefeito. Porque o prefeito ele tem os indicadores que ele precisa cumprir, senão ele tem rejeição de contas. Sim. E ele tem penalizações com isso. Claro. Então, as nossas soluções elas garantem
que ele esteja em Ou seja, dia. traz também uma segurança para o próprio gestor público, Exato, né, do Poder exato. Executivo ali municipal. Exato. Que hoje, depois aí de alguns anos, né, a gente vive aí um período de alta fiscalização do poder Exatamente. público em várias entidades, né? Exatamente. Então, e não diferente do próprio prefeito. Ele tem que cuidar para evitar ali pedaladas, para evitar ali algum imbróglio fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, por incrível que pareça, né, às vezes nós temos primeiro que como cidadão as pessoas têm um distanciamento muito grande do entendimento sobre a gestão pública, né? Então se fala muita coisa, mas se conhece pouca coisa do que está acontecendo. Então, desde quando implantou o advento da lei de responsabilidade fiscal, isso trouxe maior controle e maior transparência nos atos públicos. E a gente sempre fala, né? O gestor público municipal, o gestor público de forma geral, ele só pode fazer aquilo que está escrito. Olha. Ele não pode fazer aquilo que não está escrito. Se por isso que previsão legal, ele não pode fazer. Por isso que todos os atos no município é um ato de processo. Ele precisa ter um protocolo, ele precisa ter um processo. Às vezes isso dá a sensação de burocracia. Sim. Porém, por que precisa existir isso? Para ter transparência dos atos. Ele não pode sair do nada fazendo, um exemplo, um tapa-buracos e tudo mais. Contratação de um serviço X. Exato, ele precisa prestar conta, ele precisa ter um registro desse ato. Para quê? Porque daqui a pouco ele precisa prestar contas. Então, e aí é onde que envolve plataformas. Sim. Então, essa dinâmica que é o jogo da gestão pública, onde que a gente conecta tecnologia com a gestão e a eficiência. E a tecnologia não permite erros, né? Então, você tem uma precisão maior, não tem erros, não tem corrupção. Exato. Você tem o sistema ali funcionando. Você tem transparência. 2 mais 2 é 4. Você tem transparência. E a transparência... Hoje, nos municípios, ela está evidente. Então, todo mundo, você tem um portal da transparência e você consegue conferir todos os contratos, o que os fornecedores estão recebendo, o que aquele contrato aconteceu. Então, quando você tem o advento da tecnologia, ela traz todo esse processo para o cidadão para que ele olhe. Eu sei que as pessoas quase não olham para isso, mas é obrigação. Deveria, né? É obrigação. Então tá lá no site, no portal, as pessoas entram lá e olham. Olha, o contrato tal, a empresa tal, foi liquidado tanto, pagou-se tanto para aquela empresa, prestou esse serviço, não prestou esse serviço e assim por diante. Então nós estamos falando de atos públicos. Né? Então é um outro universo. Por isso que quando a gente fala do grupo assessor e esses 33 anos atuando nesse mercado, não é só a tecnologia, mas é entender do negócio do cliente. Claro. Né? Para que a gente consiga entregar também algo que é muito aderente à rotina dele e que ele consiga enxergar valor e melhorar a sua tomada de decisão. Legal. E essa é a dinâmica. Legal. Ou até dentro dessa entoada aí sobre tecnologia, inovar também é saber medir e aprender. Né? Então, vocês aplicam aí métodos ágeis e métricas como o History Points, o Velocity, por exemplo, para planejar as entregas e os prazos. Né? Porque o poder público, ele lidar, como você falou, com métricas, com o que está escrito e principalmente com prazos. Né? Como essas metodologias aí ajudam a tornar a inovação previsível e sustentável dentro das empresas, né? Ou no caso, dentro do poder público. Posso? Vai lá. A gente tem, que ele é o mestre também da metodologia, né? Legal. O que a gente aplica, a gente vem aprendendo com o pessoal que, né, faz isso já há muito tempo. Assim, toda metodologia, né? Na verdade, assim, metodologia são os estudos dos métodos. Sim. Então, nós temos diferentes métodos e nós criamos a nossa própria metodologia. Então, nós pegamos ali as metodologias Scrum, Kanban e tantas outras. Gira. Que é uma ferramenta, né, dentro desse processo do nosso método. Sim. E aí a gente consegue adaptar em algumas coisas para poder gerar nossos resultados. Então, a gestão, e principalmente para a forma da gente poder entender o que produzir, né, e em quanto tempo produzir aquilo, é um grande desafio. Né? De 2021 para cá, a gente tem estudado algumas formas, né?
E a gente tem entendido que a parte de metodologia, de gerir isso por pontos de função dentro da engenharia, né? Meu mestrado é em engenharia de software, enfim, isso para dentro do nosso negócio não funciona tão bem, né? Porque tem vários adventos ali que você está com um time engajado dentro de uma sprint ali, desenvolvendo uma determinada funcionalidade e vem uma integração do nosso Ministério da Saúde, por exemplo, em que você tem que implementar e tem que disponibilizar o quanto antes para o cliente para ver até o faturamento, né? Onde o Ministério repassa algumas verbas de acordo com o atendimento e tudo que o município está utilizando. Então, tem que parar o time para isso, ou seja, furou a sprint, furou o tempo e assim vai, né? Então, a gente tem feito alguns testes esse ano na questão de gestão de esforços. Então, como a gente tem uma base histórica de desenvolvimento, né, sólida, então a gente tem entendido que determinadas funcionalidades, ela tem um determinado esforço, né? E dentro desse esforço, depois a gente vem calculando isso para tempo e vem trazendo isso mais próximo do que é produzido por esforço por time, né? Aí dentro disso a gente consegue ir fazendo assim uma previsibilidade de entrega. Sim. Né? Isso tem dado assim uma certa sustentação para a gente até desenvolver um pouco melhor todo o nosso processo de inovação. Legal. Né? Porque a hora que a gente tem um roadmap estruturado, mesmo que a gente revise e revista, né? Revise ele trimestralmente e colocamos novas funcionalidades dentro desse roadmap, né? Ali nos dá uma previsibilidade onde o head da unidade, que cada unidade nós temos 6 unidades lá que tomam conta, né? Que estão, os 32, 33 produtos estão debaixo do guarda-chuva dessas 6 unidades e os heads de unidade, eles priorizam então o que a gente tem que colocar para desenvolver. Né? E dentro desse projeto, quando a gente fala de estruturação, o gestor público ele consegue ter um BI ali de todas as informações, seja de RH, indicadores financeiros, faturamento. Tudo. Hoje, assim, nós somos, né, talvez, né, a principal empresa da área pública, a GovTech, em que tem 100% dos dados que o município gera, né, 100% em plataformas de geração de gráfico, né? O Power BI nos dá essa oportunidade. Então, tudo que acontece dentro do município, o gestor fica sabendo. Nós, né, fomos muitas décadas, assim, muito bons em desenvolver sistemas para o usuário final. Cadastro ali do município, né, do cidadão, toda aquela, né, a parte, a atividade, o dia a dia, né? Entretanto, o gestor, para ele ter uma tomada de decisão, ele tinha que imprimir relatório, começar a ver... E analisar esses relatórios. E analisar o relatório para tomar de decisão. Nós estamos já há uns 8, 10 anos muito bons já em fazer uma gestão melhor para o gestor. Então, ou seja, pegar os dados, transformar em gráficos e colocar para ele tomada de decisão. Os próximos projetos nossos é a construção de uma rede neural própria, né? Onde essa rede neural, que é basicamente, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, ela é a ponta do iceberg, né? Então, para baixo ali tem rede neural, onde dentro dessa rede neural, cada cliente nosso vai ser um neurônio dentro dessa rede, onde a gente vai conseguir, sim, além de dar informação para ele do que está acontecendo, dar preditividade para ele, e já opções de ação no que ele pode fazer com aquilo lá, né? Então, ou seja, o gestor no dia a dia, ele às vezes ele até sabe o que está acontecendo, mas ele não sabe o que perguntar para o sistema e o que ele tem que tomar de ação ali, né? Então, por exemplo, se você tem necessidade de tirar a VCB, né, que é a licença do bombeiro, para unidades de creche no município, né? E isso tem um certo valor, um determinado prazo, então o nosso objetivo é que dentro desse nosso projeto possa sair ali alternativas em que aonde ele vai ter previsibilidade de verba para poder tirar o AVCB, aonde determinadas escolas têm quantidade de alunos versus moradores, então realocar melhor, né? Isso é um estudo interessante. Já enviar para o cidadão, né? Para a mãe, seu filho que você mora nessa região, ou que você trabalha numa outra região,
E isso o próprio conseguir fazer, né, esse mapeamento e falar, então tá, né, o Manduca ele mora no bairro A, mas ele trabalha no bairro B, fica mais fácil dele levar, né, o filho ali para aquela escola do bairro B, porque está próximo do trabalho, ele leva e busca, então fazer esse remanejamento, uma gestão essa indicação. mais eficiente, né? Exato. Isso a gente vê muito em empresas de ônibus, né? Geralmente eles fazem pesquisa, tal, que ao final do dia, às vezes, não serve para muita coisa, porque eles ganham pelo número de veículos que está na rua ali. Mas essa é uma gestão eficientíssima, né? Não sei se vocês têm também para transporte público, mas essa, por exemplo, de colégio de frota, né? Sim. Tem também. A grande, quando a gente fala, né, desse processo, até fazendo parênteses, né, até dentro da nossa estrutura, né, a gente tem uma unidade que nós denominamos como governo digital. Sim. Né, uma das unidades nossas de negócio, a gente tem essa característica, né? Então, ela é o governo. O que é a nossa unidade de governo digital? Ela traz como expertise do negócio transformar o município em mais digital. E aí, em ser mais digital, não significa, aí é uma grande questão, aonde que tudo estar numa questão, numa plataforma tecnológica ou algo nesse sentido. Porque eu falo, muitas vezes nós encontramos nos municípios, ele tem as suas coisas de forma digital, mas ele digitalizou a burocracia. Claro. Apenas. Então a gente chama isso de uma e-burocracia. Então, quando a gente fala do governo mais digital, da conectividade com o cidadão, é trazer um pouco mais de simplicidade. E esse é o grande desafio. Melhorar o processo de trabalho, aplicando a tecnologia, aplicando o meio digital, para trazer mais agilidade e otimizando o processo. Né? Então, você olha, no Brasil nós existimos, por incrível que pareça, é uma estatística. Nós estamos entre os 3% de países mais digitais do mundo. Olha isso, que dado interessante, eu não sabia desse dado. Porém, tecnologia, né? Porém, os serviços estão digitais, mas você entra, faz um cadastro num lugar, depois você faz o cadastro em outro lugar, você faz em outro lugar e nada se conversa. Agora a gente tem um pouco mais de... quando você, por exemplo, vai fazer uma renovação da sua CNH, você faz algumas coisas e ela unifica, né? Mas você não tem uma integração com o seu CPF num único lugar, na Receita Federal, que conecta com a sua CNH, que depois conecta com o seu veículo. Você precisa tem vários aplicativos, agora com o GovBR está unificando e tudo mais. Mas você vê que tem vários serviços. E isso eu chamo da e-burocracia. Sim. Então, para o cidadão, o que a gente vem trabalhando no município é dar para ele um único lugar de acesso, onde que ele consiga ter todos os acessos aos serviços públicos. Então, eu consigo ver a nota do meu filho, pai. Eu vejo a nota do meu filho, eu consulto o meu IPTU, eu vejo um exame, a consulta médica. Se eu sou um fornecedor para a prefeitura de serviço, alguma coisa, eu consigo ver o meu empenho de pagamento, a minha liquidação, da minha nota. Então, se eu sou um funcionário da prefeitura, eu consigo ver meu lerite. Então, a gente vai integrando esses serviços numa única plataforma para ficar mais transparente para o cidadão. Então, quando a gente fala de governo digital, é isso, trazer essa facilidade da conectividade. Então, esse é o processo de inovação. Quando nós pensamos assim, na década de 90, começou tudo muito pelo estado de São Paulo através do Poupa Tempo. Sim. Então, o Poupa Tempo ele unificou fisicamente os serviços. Exato. Agora, com as GovTechs, né, com o grupo assessor, por exemplo, a ideia é unificar esses serviços, mas de forma digital. Tem um exemplo? E o legal do exemplo, só recordando do Poupa Tempo, é que você tem várias unidades lá dentro, você mesmo estando num ambiente físico, mas você tinha que ir em vários lugares ali dentro para fazer determinadas coisas. Você fazia um cadastro aqui, depois você fazia um teste lá, e você não é totalmente ainda integrado, né? Então, acho que essa é um bom exemplo. Ajuda o Poupa Tempo. O outro exemplo que a gente tem é que assim, a gente hoje já consegue chegar numa base de informação para o gestor, né? Por exemplo, um cidadão ele quer conversar com o prefeito, né? Então, ele dando entrada ali no protocolo, tudo, colocando, né, o CPF dele, o
prefeito já consegue ter informação, por exemplo, se ele foi numa unidade de saúde, se ele foi consultado, se ele foi na farmácia, pegou um remédio, se o filho dele está na escola, se está na escola, quais são as notas, né? E várias outras informações que a hora que o prefeito recebe essa pessoa lá dentro do gabinete dele, ele pode falar: oi, Manduca, tudo bem? Você foi bem atendido lá pelo doutor na UBS e tal? Você fez o exame, chegou o resultado? Até fazer uma pesquisa, né, do atendimento. Tô vendo aqui que tu EPTU, a segunda parcela tá atrás, mas depois você pode ali renegociar, a gente vai ter um processo só para isso. Obrigado por ter vindo, mas no que eu posso te ajudar? Olha aí. Né? Então, o nosso objetivo com todo esse ecossistema de soluções que nós temos é entregar realmente toda essa solução, todas essas informações para o gestor. Na verdade, o contribuinte, ele quer isso. Ele quer ser bem atendido. Quer ser chamado pelo nome, quer entender o que ele está fazendo. Ele quer chegar lá e não ter que ficar, cada lugar que ele vai, ter que explicar a situação. Não, ele quer já chegar lá, olha, pelo nome eu preciso fazer isso. E a pessoa já ter todo o histórico, ter todo o levantamento das informações, independente da área, se é saúde, se você precisa resolver um tema, por exemplo, com o seu veículo lá, a questão do IPVA, ou, enfim, multas, etc. Então ele já quer ter tudo isso unificado, né, na palma da mão. E agora nós chegamos no momento, na pergunta direto ao ponto. Então aproveita, deixa seu like, né, entra aí no nosso canal, se inscreve nele, entra também nas nossas redes sociais, Assessoria ADB, pelo Instagram, ou Assessoria do Bem pelo LinkedIn, e você vai ter mais informações. Chegamos agora, roda a vinheta aí para o momento e a pergunta direto ao ponto. Evandro e Zic, quais foram os principais resultados e aprendizados obtidos através da Lei do Bem? Legal. Posso fazer uma história do processo? Fica à vontade. A nossa história de inovação, né, e de aplicação de métodos de inovação dentro da empresa, ela já tem aí alguns anos, não é? Sendo mais preciso aí, 17 anos ou um pouco mais, né? Mas a minha idade. Mas ao longo do tempo nós fomos aprendendo, né? Essa é uma questão, né? Todo mundo quando fala, os cabelos brancos a gente pode falar isso, né? Todo mundo acha que inovação é colocar um monte de gente dentro de uma sala, pensa aí, jaleco branco, e entrega uma coisa e vai sair algo mirabolante, né? Não é. Não. Ponto. Né? É processo de trabalho. Né? Então existe formas, existe método, existe uma jornada para se fazer isso, né? Então ao longo do tempo nós fomos entendendo todo esse processo e num determinado momento para inovar você precisa, né, de recurso e recurso financeiro. Sim. Porque inovação sem recurso financeiro você não consegue realizar nada. Então, nós começamos a falar, cara, quais são os mecanismos? E no Brasil é um desafio você achar linhas de financiamento né, robustas e que sejam não de fácil acesso, mas acessos corretos, né, para poder você internalizar esse recurso financeiro para dentro da empresa. E a gente nunca conseguiu trilhar esses caminhos. E através da Lei do Bem nós enxergamos uma possibilidade real e factível. Né? Então começamos a estruturar processos dentro da empresa. Foi muito difícil no início, um aprendizado muito grande, fazendo internamente com aquilo que nós entendemos sobre o processo, estudando a legislação e vendo como dentro, primeiro, o que nós fizemos? Melhoramos nossos processos de desenvolvimento. Então fomos melhorando as nossas rotinas e como nós desenvolvemos produtos, né, de tecnologia, produtos, soluções, e depois nós conseguimos identificar que momentos dessas inovações, dessas implementações, nós conseguimos buscar isso através de recursos usando os incentivos da Lei do Bem. Legal. A Lei do Bem, quando a empresa pesquisa de início, ela pensa que é um incentivo fiscal que você precisa criar roda
a pólvora ali para inovar. Eu acho que é a primeira barreira que qualquer empresa, assim, eu estou há 20 anos atuando com a Lei do Bem. Desde o início, estou fazendo aniversário com a lei esse ano. Legal. E ao longo desses 20 anos, eu passei por várias fases. Passei pela fase ali do contador, que ele tinha um livro caixa. Ele não tinha uma tecnologia como a de vocês, por exemplo, para poder auxiliar de alguma forma nos dados, nas informações. Então você tinha uma subjetividade muito grande. Passei pelo período de DIPJ para ECF, os blocos, né, e tudo mais que o contador ali tem algumas dores. Então, primeira barreira era, ele quando falava de inovação, ele pensava assim, vou pegar um setor varejo, por exemplo. Não, eu não faço inovação. Eu não tenho nada de inovação. Por quê? Porque ele pensava exatamente como você falou, uma pessoa de jaleco branco dentro de um laboratório fazendo pesquisa. Exato. E a primeira barreira, objeção que a gente teve internamente, né, foi com a contabilidade, vamos usar um benefício, e aí você faz uma utilização desse benefício, você deixa de recolher, né, o imposto aí, você aproveita ele. Então, você querendo ou não, que momento que o fisco vai fiscalizar isso e vai vir aqui e falar assim, olha, me apresente as comprovações. Eu vindo da área de tecnologia e falando com a contabilidade, ela falava assim, olha, você precisa comprovar todos os rituais, como que, se a gente tiver uma fiscalização, como que a gente vai comprovar? Esse foi a primeira barreira, entender isso. Então, a gente mergulhou na legislação, entendendo. E um dos pontos que me sustenta dentro desse processo é que, nós não somos um laboratório, ponto. Né? Não temos lá um laboratório físico. Porém, os nossos processos de desenvolvimento e aquilo que nós realizamos, eles seguem um critério de transformação de métodos, de processos de trabalho e de manutenção da competitividade da empresa no mercado. Isso sim enquadra perfeitamente. Na lei. Vou trazer uns cases aqui, por exemplo. Vou pegar um setor de saúde, um hospital privado. Você chega num hospital privado hoje, você tem tecnologia do momento que você chega. Né? Se não está agendado já a nível de tecnologia, a sua consulta, o seu exame, vamos pegar ali o pronto-socorro. Você já tem ali um pré-atendimento digital. Você coloca as informações do seu convênio, você tem a liberação, você sabe a sala que você vai estar sendo direcionado. Então, tudo isso são tecnologias. Aí você pensa, mas onde que inova um hospital? Exatamente aí. Né? Então, como entender que a inovação ela é disruptiva e ela tem de qualquer segmento, qualquer setor. Hoje, para não dizer que a gente tem clientes em todos os segmentos, temos em quase todos os segmentos, né? Dos mais inimagináveis, né, que você possa pensar, existe inovação, né? E GovTech não diferente, né? Vocês inovam muito. Como que os incentivos ali contribuíram para viabilizar projetos de inovação através da Lei do Bem? Porque você deixa o efeito caixa, né? E como isso viabilizou aí para vocês continuar investindo? Então, quando a gente percebeu nesse processo que isso ele gerava um momento de caixa para a empresa, no momento, né? E sustentou que a gente poderia continuar investindo em projeto. Porque o entendimento foi, a partir do momento que o gestor, o empreendedor, né, ele olha assim, eu estou pagando a folha, estou pagando isso, estou pagando aquilo, mas na hora que ele gera um crédito lá embaixo, ele não enxerga isso como uma receita efetiva. Eu só deixei de pagar o imposto. Então, essa correlação de que a gente traz isso como um benefício para dentro da operação, ela sustenta o processo de inovação. Então, a gente foi avançando no processo até criar um núcleo, que é recente, né? Tem 3, 4 anos, um núcleo de inovação. E aí a gente conseguiu trazer toda essa despesa para dentro do benefício, e isso sustenta, né, a viabilidade e mantém viável a continuidade do núcleo. É a contratação de pessoas, né, e assim por diante. E a gente querendo alavancar mais. Então, a nossa história ela é uma crescente na utilização dos benefícios. A cada ano que passa, nós enxergamos mais possibilidades e utilizamos mais, porque vamos ganhando maturidade, ainda que a gente é considerado conservador, né? Então a gente vem apropriando isso bastante.
E nós fomos conhecendo também empresas e assessorias como a ADB, né, que nos apoia, né, desde 2024, e foi aonde que a gente conseguiu, né, ter mais maturidade, ter mais tranquilidade no processo. Perfeito. Então, por quê? Querendo ou não, o empreendedor, ele é uma viagem solo. Exato. Né? Então nós buscamos o quê? Pessoas e assessorias que Segurança, possam dar segurança e um pouco mais de conforto no meio desse processo, Claro. né? Então isso foi um processo de amadurecimento. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, tem muitas possibilidades e isso vai cada vez mais refinanciando projetos para dentro da estrutura. Sim. Hoje a Lei do Bem para vocês já é vou colocar assim como cliente, né? Se a gente pegar lá a última linha, o benefício que vocês vêm obtendo na Lei do Bem, se você tiver uma margem ali de 10, 15% de contribuição, hoje a Lei do Bem está entre o top 3 dos clientes. Ele considera um dos principais clientes, basicamente. É isso que nós falamos para muitos clientes nossos. Né? Mas, claro, além do fator econômico, e com certeza para todo empresário faz a diferença, você tem que ter a segurança, né? E aí vou até direcionar mais a parte técnica aqui para o Izik, que uma das exigências da Lei do Bem é a questão documental, né? Como manter a documentação técnica, gerenciamento desses projetos de P&D, né? E como o grupo assessor utiliza ali o Gira para organizar tudo isso, para poder ter essa rastreabilidade da informação, porque é exatamente o que a Receita Federal pede, né? Muitos contadores eles têm medo de usar a Lei do Bem porque ele pensa que ele não tem a rastreabilidade. E falando aí até pela própria assessoria do bem, um dos primas que nós utilizamos, ou dos pontos primais que nós utilizamos, é a rastreabilidade, porque está no próprio artigo 5º da Instituição Normativa da Receita Federal, que é a rastreabilidade da informação e controle analítico das horas. Né? Como é que o grupo assessor vem trabalhando essa parte técnica ali de rastreabilidade? Bom, você perguntou como é, né? Para a gente é fácil, né? Porque a gente já tem nossos rituais, né? A cultura vem de uma gestão muito próxima nessa parte documental, como o Evandro comentou, desde quando ele foi gerente de operações, em vários momentos, tinha essa cadência de documentar, né? Então, é aquele processo que eu te falei, chega no suporte para requisição, suporte para o analista descreve, coloca nas ferramentas, no caso o Gira a gente utiliza, aplica a metodologia ali, o Scrum-Ban, no caso, mas um pouco mais o Scrum. Agora a gente medindo os esforços para ver previsibilidade. Então isso foi fácil, né? Porque isso está bem documentado. O grande, acho que, desafio foi entender como a gente respondeu o formulário. É onde vocês ali entraram muito bem na consultoria, nos ajudando a entender isso um pouco melhor, né? Que é onde agora, é uma segunda fase, a gente ia aculturar melhor o nosso time técnico para isso. Por que eu falo? Porque uma das perguntas que tem que fazer ali no Form P&D do Ministério é quais os desafios tecnológicos que tem, né? E no começo eu perguntava ao pessoal, aqui então para a gente desenvolver a parte ali de um determinado produto, uma interface, na parte ali do administrativo web, por exemplo, que foi um dos primeiros, né? Quais foram os desafios tecnológicos? Eu falei, nenhum, né? Legal. Aí, quando a gente estava um pouco mais ali no RH Web, bem no seu início, eu vi ali no dia a dia, porque hoje, né, a diretoria designou uma sala, né, uma boa sala para a gente, só para todos os desenvolvedores e analistas que estão em projetos. Então, a gente nós ficamos todos numa sala. E ali eu via, olha, quebrou a KB. Olha, não está dando para separar a KB. Olha, a KB está muito grande, que é a nossa base de conhecimento dentro do framework GeneXus. Perfeito. Tá demorando muito para gerar uma versão porque a KB é muito grande. O banco não conectou. E aí, eu deixei, né? Só fui pegando isso, e tem essas inscrições ali no Gira. E aí, então, no final do trimestre ali, eu perguntava, quais foram os desafios tecnológicos? Nenhum. Aí eu falo assim, mas não aconteceu isso dessa maneira? Não, né? O que nós tivemos que fazer para resolver? É isso que é desafio tecnológico? Né? Então, às vezes, até o empresário vai ter dúvida disso, claro, né? De como preencher o Form P&D nesse quesito, porque a cultura, não, isso aqui a gente resolve no nosso dia a dia.
Legal, mas o Ministério quer saber, o Kelvin sempre fala isso, né? O Ministério quer saber que você está ali desenvolvendo inovação, você está ali no dia a dia, e por quê? Porque quem for ler o seu relatório, ele vai querer entender que, você usou um determinado framework, e os seus desafios tecnológicos junto ao time foram esses, né? E hoje a gente tem até um processo interno para entender que se são muitos desafios tecnológicos, o que é isso? É tecnologia ou conhecimento? Conhecimento. Então a gente tem uma base, uma trilha de formação. É uma formação mais lógica ou é mais ferramental? Então ali vem um arquiteto do nosso time de arquitetura, liderado pelo Elton, e ali ele aplica então um treinamento mais específico. Então, dentro desse processo todo de desenvolver, né, a gente utiliza todo esse ferramental, como você falou, e entender que até a gente utilizando um bom framework, que é o GeneXus, tem seus desafios em algumas coisas, a gente está interligando, está colocando uma nossa IA dentro do prontuário do nosso sistema de saúde, por exemplo, né? Onde ali o profissional ele vai estar descrevendo, né, a anamnese do paciente, e a própria IA vai estar falando para ele, né, para aquele profissional, para aquele médico, no caso, quais são as possíveis patologias, enfim. Então, ali naquele momento que a gente foi integrar, a gente viu que o módulo do framework não estava conectando, então a gente foi usar tudo em JavaScript. Né? Então isso é um desafio tecnológico, claro, só que aí acabou 2 dias fazendo isso, um dia fazendo isso, no segundo dia eu perguntei, né, quais foram os desafios que a gente tem que documentar isso para o próximo trimestre da Lei do Bem. Ele falou, não, deu tudo certo, né? Então eu falei, não, mas não teve isso, tal. Isso, então cada time a gente tem essa cultura de aplicando para eles entenderem mais o que é inovação. O conceito, né, da inovação em si. Exatamente, e superando as barreiras. Passa por essa barreira. E até aproveitando dentro do contexto da Lei do Bem, o projeto, por exemplo, RH Web, né, por sua vez, traz, né, essa nova visão aí da gestão pública de pessoas com automação de processos. Né? Como é que foi esse projeto, por exemplo, dentro da Lei do Bem? O RH Web, ele teve uma refaturação, assim, dentro do nosso legado, né, da versão antiga, digamos assim, ele tinha várias opções do menu onde as interfaces eram separadas. Então, ali é onde você cadastrava o servidor, depois disso você cadastrava ali a unidade que ele estava, né? Então, muitas dessas interfaces dentro do antigo eram soltas e a experiência do usuário não estava legal, né? Então, na hora de refatorar, a gente também foi à base disso. Né? A gente entendeu melhor e fomos colocando, otimizando o processo, como o Evandro comentou, otimizando o processo, porque no fim do dia o que importa para a gente é se o usuário está tendo uma boa experiência do nosso serviço, né? Nas reuniões, o Evandro sempre leva um papel impresso e coloca numa cadeira, cliente, né? Porque para entender que tudo que a gente está fazendo ali vai impactar diretamente no cliente. Sim. E esse impacto, a gente sempre olhava para a solução, né? Teve um cliente no município que ele comentou, ele falou, não, aqui a versão legado, que é a versão Windows que a gente trata também, tá ótimo, eu não quero mexer, porque com certeza vai ter algumas coisas, depois eu vou entrar de férias, meu substituto vai querer ficar me ligando, eu não quero, então do jeito que tá ótimo, né? Só que contratualmente a gente tinha que, né? Aí eu fui entender. Ele falou, não, porque veja bem, olha aqui. Então ele já tinha o processo. Aí quando a gente mostrou a versão nova e viu que estava muito mais otimizado, enxuto, onde a jornada dele como usuário de cadastrar, de gerar folha de pagamento, de gerar férias, de gerar, né, todo aquele o dia a dia mesmo da gestão daquele recurso, né, daquele funcionário público municipal, estava muito mal otimizada, né? Ele falou, legal, gostei, mas eu só queria que alterasse aqui o campo, então, porque aí eu gostaria de migrar, então. Né? Então, isso foi um impacto muito positivo para a gente, né? Mas tem também a cultura do nosso cliente, que ele já está acostumado ali, ele está, às vezes, a gente tem, não sei se o Evandro comentou isso, né? Ele pode estender melhor, mas assim, o nosso tempo em que o cliente fica com a gente, se não me falha a memória, 10 anos, né? 14 anos. 14 anos de recorrência. Olha aí. Então, às vezes, o funcionário está 14, 15, 20 anos conosco e o mesmo sistema. Então, o desafio ali é fazer ele entender que melhorou. Aí,
Tipo, às vezes ele não quer nem aprender, né? Ele isso aí é muito não dá complexo, tempo, porque o dia a dia da Também, prefeitura né? consome ele. Então, se mudar alguma coisa, na hora que você fala, ó, nova tecnologia disponível, se você precisar trabalhar remotamente, você vai E ter o como lidar com acesso. isso? Tem que ser aos poucos? Como é que é feito? Treinamento, cultura? Treinamento, Cultura, conversa, insistência. confiança. Olha aí. Porque se o cliente não sentir confiança que você não vai dar um suporte naquele Você pode sistema ajudá-lo. novo, Exatamente. ele fala, não quero. Né? Ó, o suporte está bonitinho. Quem que vai me dar o suporte? Eles pensam também no suporte, Sim. né? No desenvolvedor. Né? Ele tem aquela confiança, porque também os funcionários nossos lá, né? Tem 10, 15, 20 anos conosco. Então, ó, quem está tomando conta disso é o Thiago do suporte, é o Red ali, né? É o Vinícius Manzini, que é ali do tributário, porque qualquer coisa eu ligo para ele, eu abro um ticket a ele que vai. Então, essa confiança também é importante dentro desse processo de inovação. Mensagem que vocês deixariam aí para as empresas que ainda não usam a Lei do Bem, para que possam, pelo menos, dar uma chance para a Lei do Bem, porque vocês deram uma chance lá atrás. Eu acredito que alguém, lá nós não fomos os primeiros, né? Alguém chegou lá, bateu na porta e falou da inovação e talvez no começo teve uma barreira. Então, para que um gestor como vocês, né, também possa atravessar essa barreira, qual é a mensagem que vocês deixam? Eu acredito assim, de bate pronto, né? Experimente. Não é? Busque uma assessoria, busque pessoas, converse com empresas que já estão que já usam de longa data as suas experiências vividas, porque aí nós estamos falando de, vamos dizer assim, de dono para dono. Não é? Eu já falei para várias pessoas sobre a Lei do Bem, de usar e o que a gente utiliza. Lá na nossa região a gente conhece poucas empresas que usam. Então sempre venho falando sobre esse processo, mas ainda há muita objeção. Por quê? Medo, o risco fiscal. Sim. Não nós temos a figura de um leão. Exato, Federal, então, quebrar. Não é um gatinho, né? Não é nada. E o contador, dentro do papel dele, né, a contabilidade, seja o escritório, ou seja aquela empresa que tem a contabilidade interna, como é o nosso caso e tudo mais, sempre é muito resistente, porque o escritório, o contador, ele vai chancelar, porque daqui a pouco ele pode responder lá na frente por isso. Então, ao invés de só exigir, né, da contabilidade ou algo, a garantia, se envolva no processo. Né? Então, nós começamos pelo dono, o entendimento na cabeça do dono, depois é o top-down para poder entender e trazer isso para dentro da estrutura. E o próprio contador, eu diria que para nós hoje o maior desafio às vezes é um contador que não entendeu que a inovação e o trabalho na Lei do Bem pode gerar uma competitividade muito maior, pode representar, eu me recordo que em anos de crises econômicas no país, eu me lembro de uma reunião que eu tive ali no Grupo GE, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, no centro de P&D da GE, e conversando com o diretor-presidente ali da inovação, o Eldenberg, ele falou, Anderson, se a Lei do Bem acabar, isso representa, dentro da GE, 300 pessoas sendo mandadas embora de um dia para o outro. Então, isso era um dado importante, porque a Lei do Bem já mantia os diversos projetos, seja em aviation, a linha branca e tudo que eles estavam desenvolvendo. E isso foi um dado importante naquele período. Então, muitas empresas pensam só no hoje. Só que se ela não inovar ou ela não buscar estratégias de redução fiscal, por exemplo, através da própria inovação, pode chegar um período ali de maior dificuldade econômica, de crise dentro de algum setor específico, e isso vai representar um impacto muito grande. Eu falo que assim, por exemplo, o grande avanço nosso na utilização do benefício foi durante a pandemia, e dali em diante a gente cresceu na utilização. Por quê? Querendo ou não, a gente precisava buscar artefatos para gerar, foi um ano de geração de menor negócios, foi de mais manutenção dos negócios, todo mundo receioso, então a gente utilizou, foi o ano que a gente olhou mais, time, né? E mantendo o time, olhamos mais, a gente avançou no processo de transformação digital, porque aí as prefeituras, e isso é interessante,
pandemia, ela trouxe para nós, e para a gestão pública, nós saímos de ser uma despesa apenas lá no município para ser uma estratégia fundamental na gestão pública. Legal. E aí nós olhamos isso como uma oportunidade. Então vamos alavancar. A inovação no Brasil hoje, ela é vista como despesa. Como custo. Isso está na contabilidade, exato, né? Eu estou falando. Exato, cultura, exato, né? Então, quando você fala inovação, para nós agora empresários, né? A gente olha assim e fala, não, cara, isso aqui é custo. Mas se você não investir, você não sobrevive. Exatamente. Né? No mercado cada vez mais competitivo, né? Nós até falamos em uma das edições aqui do podcast sobre isso, que a pandemia ela trouxe também a competitividade até entre os recursos. Né? A gente tem companhias, por exemplo, que a gente conhece, pegar o Google como exemplo, que tem áreas de inovação no mundo inteiro. A área de contabilidade, Singapura, os caras estão espalhados no mundo todo. Então tem colaboradores no mundo todo. Né? A globalização, a tecnologia, tudo isso facilitou para que isso pudesse acontecer. Exato. Quando a gente olha para a lei do bem, a gente vê esse grande desafio mesmo da falta do conhecimento, do receio, né, com a Receita Federal, mas eu colaboro muito com o que você comentou, Evandro. Eu acho que se a empresa está trabalhando dentro das 4 linhas da legislação, ela tem governança, ela tem as informações tudo certinho, por que não usar? Exato. Nós tivemos temos um cliente que ele passou a utilizar a lei do bem. Foi muito interessante porque o contador dele estava receoso no começo, e aí depois conversando com o dono e com ele, falou, não, no meu receio é que se eu trazer a lei do bem, eu posso chamar atenção na Receita, porque eu estou forçando aqui um prejuízo. Aí eu falei para ele, então por que você não usa? No caso dele, a gente já tinha até feito um estudo prévio, estava dando quase 2 milhões de potenciais benefícios ali. Eu falei, então por que você não usa a lei do bem, que você vai ter governança, tranquilidade, rastreabilidade, você tem informação, tem resultado, mas não paga o imposto. Exato. Esse é um grande desafio. E até aproveitando que vocês como GovTech, se a gente falar, por exemplo, aí o que está todo mundo discutindo, né, a reforma tributária vai entrando em vigor até 2027, 2032, vai passar aí por várias mudanças, né, gradativas. Cada vez mais o dinheiro ele vai ficar longe do município. Então, até um apelo para os prefeitos que a lei do bem é uma grande estratégia. Vou pegar, vocês estão em Araçatuba. Então, quer dizer, o investimento que vocês fazem na cidade, fora outros, vocês estão em 10 estados, né? Vocês têm pessoas em 10 estados ou até mais, não? Sim. Então, imagina o investimento que vocês não estão fazendo em tantos estados com pessoas, seja CLT, seja terceiro, seja parceiro, deslocamento. Exatamente. Então, consumo de coisas que do próprio município, de próprias empresas, né, locais. Então, é uma forma de você converter isso para dentro da estrutura do município. Perfeito. Local. Porque, querendo ou não, você dá mais possibilidade de investimento local. Claro. E crescimento. Né? Então, isso sustenta toda a estrutura, toda a cadeia. Claro. Né? E vai ficar... Se as empresas não entenderem o seu processo de governança a partir de agora, com a reforma tributária, e como que ela vai aproveitar os créditos, né? Que vai ter um sistema de créditos, né? Agora, a partir de 2027, né? Então, 26 é só uma questão de ajuste de nomenclaturas e tudo mais, mas a partir de 2027 começa de fato a implantação e as mudanças. E aí, com o sistema de crédito, isso vai exigir mais das empresas, né, o processo de gestão e governança fiscal tributária, e dentro disso vai ter um monte de artefatos, né, de incentivos fiscais, senão as empresas vão pagar muito os impostos em duplicidade. Claro. Então isso... tem mecanismos disponíveis. Né? A lei do bem, o bom da lei do bem é que você tem, para o empresário diretamente, assumir o papel de governo. Então você assume o papel de governo, ao invés de você colocar o recurso no imposto, você reduz essa carga tributária e coloca na própria empresa, o que vai impulsionar, inclusive, mais contribuição. No final, todo mundo ganha, inclusive o próprio Estado, né, ganha com isso, né, o município e, claro, a União, por mais arrecadação, né, geração de emprego e etc. Agora, tem mecanismos, por exemplo, vou pegar aqui a lei do esporte. Você tem projetos, né, eu vou citar o exemplo aqui
do meu sócio que está em Joinville, né? O Baleia Bolshoi ali em Joinville foi financiado através de estímulos fiscais, como Lei Rouanet, como Lei do Esporte. Nós não atuamos com essas frentes, Sim. somente com a Lei do Bem voltada à inovação, mas essas frentes, por exemplo, também é uma forma de impulsionar. E a Lei do Bem, ela é ainda mais vantajosa, porque você não coloca só no projeto. Como eu falei, você gera recursos para a empresa e aí você assume esse papel. Não, eu vou colocar recurso aqui, eu vou contratar ali, eu vou aumentar as condições ou melhorar as condições de X colaboradores. Então você acaba tendo essa visibilidade também. Né? Exato, eu acho que por isso que eu falo que olhar isso como estratégia. Você tem que colocar isso no seu board de estratégia dentro da companhia e usar isso como um artefato de decisão no seu planejamento estratégico. Claro. Tá? Essa é a dinâmica. E olhando para o futuro, Zic, se a gente olhar para o futuro, aí, quais são os planos da empresa para continuar inovando e expandindo os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Não, com certeza. Hoje a gente tem, até o final do ano, o fechamento de algumas pautas bem estratégicas, focado no crescimento da inovação. Né? Uma delas, já temos essa funcionalidade de WhatsApp integrado junto ali ao nosso sistema de saúde, então a parte de agendamento, então você vai numa unidade de saúde municipal, onde tem as soluções do grupo assessor, faz o agendamento, né? Vai essa confirmação, fala, Anderson, tal dia 22, às 15 horas você tem um médico agendado, confirmar sim, então tudo essa integração no WhatsApp a gente já tem. Estamos com a parte de IA para dentro do prontuário, né, dentro do nosso sistema de saúde também. Estamos com 33 colaboradores nossos, né, entre analistas e desenvolvedores e também até o pessoal da área administrativa focados em treinamento de IA. Então, a gente tem uma parceria com a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, de Presidente Prudente, onde ali eles têm um programa muito interessante de conexão empresarial. Então nós temos um professor, PhD, em ciência de dados. Para talentos também? Sim. Voltado a talentos. E ali ele treina os nossos funcionários dentro de uma matéria ali da Unesp de Prudente, que é ciência de dados. Então, a gente está preparando um time, uma squad específico para criar a rede neural que eu falei para você dentro da empresa, para que a gente possa, até o final de 26, início de 27, né, a gente já está ali em 27 pensando em algumas coisas, para trazer toda essa parte de não só de IA que a gente fala, mas toda a mineração de dados para o gestor, para que ele possa ter melhores informações e agilizar a sua tomada de decisão. Legal, maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Cast do Bem. Eu gostaria de passar a bola para vocês, agradecerem o público de vocês, começar pelo Zic, por finalizar o Evandro, pode olhar para essa câmera aqui e agradecer aí também, convidando o pessoal para assistir esses e outros temas do bem. Bom, legal, obrigado pessoal pela participação, me coloco à disposição pelo grupo assessor para qualquer dúvida que vocês tenham em como proceder, iniciar, né, nesse processo tão dificultoso no começo, mas depois vantajoso e compensador, né, no futuro próximo. Né? Todos que queiram iniciar, comece ali com uma boa gestão ali das suas demandas diárias, vai aculturando o pessoal para pensar em inovação, vai entrando em contato, adquirindo conhecimento através, inclusive, desse canal. Aqui uma iniciativa muito boa, interessante, um investimento muito forte que a assessoria do bem está fazendo. Obrigado novamente, Manduca, pelo convite. E saber que é um processo mesmo de adquirir conhecimento, criar maturidade, igual o Evandro comentou, e entrar dentro da tua pauta estratégica empresarial para você seguir nessa jornada também. Não é fácil, né? Porém é simples. Você, com assessoria específica, igual nós temos, a gente conseguir ter bons resultados aí com a Lei do Bem. Então, obrigado mais uma vez, colocamos à disposição. Seguir a gente também nas redes sociais, né? Enviar esse vídeo para os gestores públicos municipais para saberem como que nós atuamos dentro desse mercado, né? Estamos há mais de 33 anos no mercado, fizemos esse ano, né? Uma empresa sólida que busca dentro aí desse ecossistema que os municípios precisam atender com todas as soluções, né? De gestão
computacional, né? Nossos sistemas computacionais. Então sigam a gente, o Grupo Assessor, nas redes sociais, e também para os empresários que queiram conhecer mais sobre esse tema importantíssimo. Aqui está provas vivas, né, de quem utiliza o serviço, e Sim, graças a Deus obrigado. a gente tem bons resultados. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado, Zic, mais uma vez. Evandro, obrigado, prazer demais te receber aqui. Vão ter outras oportunidades também. Agora a nossa dívida de estar lá uma semana com vocês também, fazendo temas do bem, né? Exato. Então, estaremos logo em breve, acredito, no próximo mês já estaremos juntos. Primeiramente, Anderson, obrigado pelo convite, né, de trazer o Grupo Assessor. É muito importante a gente ser reconhecido, né, pelo trabalho, né, e que a gente vem realizando e tudo mais. Então, foi uma honra a gente ter participado. Obrigado aí mesmo por lembrar. E para todo mundo que está assistindo a gente, fica aqui o convite, né, por conhecer o processo, né, se permitir, né, aprender, tirar um pouco dos receios. Eu sei que a gente tem muitas coisas no dia de hoje que colocam o empresário num ponto de checkmate. Sim. Né? Mas existem muitos mecanismos que a gente consegue trabalhar para poder desenvolver e sair um pouquinho desse bico de sinuca, vamos dizer, que às vezes a gente se encontra, né? Então é interessante conversar, trocar ideia. Então os nossos canais estão abertos, a gente sempre se coloca à disposição, tanto em nome do Grupo Assessor, o Evandro também está à disposição para a gente trocar ideia, bater papo, e estamos à disposição. Então, muito obrigado por todo mundo estar ouvindo a gente, e estamos aí abertos aí para os próximos desafios e os próximos debates também. Obrigado, Anderson. Legal, obrigado mais uma vez, em nome também da Assessoria do Bem, do Cast do Bem, a presença do Grupo Assessor. E você não deixa de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais dos nossos parceiros, dos nossos clientes também, amigos, que é o Grupo Assessor. Da ADB, Assessoria do Bem, nosso muito obrigado, agradeço também ao meu sócio, Kelvin Stadin, também por essa oportunidade e pelo investimento que nós estamos fazendo nesse canal para te levar um conteúdo de excelência, conteúdo sempre do bem. Esse é um oferecimento da Assessoria do Bem. Agradecemos mais uma vez, até a próxima. Tchau.